Pronto. Vocês estão vendo aí a tela? Tudo certo? Pode abrir o áudio, pessoal. Tá vendo? Tá tudo certo? Então, beleza. Vamos lá. Vamos seguir em frente. Tá sim. Beleza. Vamos lá. Então, como eu falei, assim, vamos conversar, assim como a gente falou sobre osteoartrite, né? Vamos falar sobre dor no ombro, que é a terceira maior incidência aí de dor musculoesquelética. A gente tem, vai perder para dor no joelho, dor lombar, enfim, outras afecções aí. Mas a dor no ombro ela é muito incidente, muito prevalente dentro da nossa prática clínica, tá? Então, vamos conversar um pouquinho das possibilidades que a gente tem aí de encontrar aí de dor no ombro, tá? O que a gente pode encontrar de dor no ombro. Então, a dor no ombro, ela ainda é um diagnóstico clínico muito difícil de se chegar a esse diagnóstico, né? É bastante complicado a gente saber que estrutura que está sendo acometida para possivelmente desencadear um quadro de perda funcional ou um quadro doloroso, né? Então, é o diagnóstico anatopatológico clínico, né? Que é esse diagnóstico médico lá, tendinopatia de alguma coisa, ou bursite. Isso é o diagnóstico clínico, né? O nosso diagnóstico funcional é diferente. Então, há uma grande dificuldade de se determinar qual estrutura que está cometida, né? Então, quando a gente pega aqueles testes ortopédicos lá, os testes específicos, provocativos, né? Teste de Job, de Neer, enfim, e vários outros testes, de Apley para ombro, são testes provocativos que a gente consegue até provocar um quadro doloroso e observar uma perda de amplitude de movimento, mas a gente não consegue saber que estrutura que está sendo acometida, tá? Então, dentro da dor no ombro, de todas as possibilidades de desencadeamento de dor no ombro, 85%, ou seja, a cada 100 pacientes, 85 deles, de dor no ombro que não seja traumática, ou seja, o cara não caiu, fraturou o ombro, bateu com o ombro em algum lugar. Então, 85% das dores no ombro não traumáticas está relacionada a alguma estrutura do espaço subacromial, tá? Espaço subacromial, cabeça do húmero, acrômio, né? Finalzinho ali da escápula e tal, é acrômio, que faz o teto. Então, as estruturas que passam aqui por dentro são as estruturas que, em 85% dos casos de dor no ombro, estão acometidas, tá? Então, dentre elas, uma das estruturas que passam na região, no espaço subacromial, é o tendão do manguito rotador, que em 75% dos casos vai ser a causa de dor do ombro desse paciente, tá? Então, 75% das causas de dor no ombro, dentre os 85% do subacromial, de estar relacionado à estrutura subacromial, 75% são relacionados à estrutura do tendão do manguito rotador. Entendido, pessoal? Está bem claro isso? Sim. Sim. Tá? Então, uma coisa é dor no ombro, de uma forma bem geral, bem genérica. Outra coisa é a tendinite do manguito rotador, ou seja, a tendinopatia do manguito rotador, que em 75% dos casos vai ser a estrutura que vai estar acometida. Tá? Então, há uma dificuldade de se chegar a um diagnóstico clínico? Existe. Mas a probabilidade do manguito rotador estar relacionado a esse quadro é grande. Tá? Então, como eu falei anteriormente, a prevalência de dor no ombro é de 7% a 40%, aumentando de acordo com a idade. Então, quanto mais velha a pessoa for, maior a propensão ela ter dor no ombro. Isso aqui é um estudo bem interessante,
que mostra a prevalência de sintomas de pacientes com sintoma e de pacientes sem sintoma com lesão do manguito rotador. Tá? A gente vai se ater muito à lesão do manguito rotador, tá? Seja de ordem degenerativa ou por ruptura, que é o que mais acomete a dor no ombro, né? Lá, a gente viu lá 75%. Então, esses gráficos aqui foram extraídos desse estudo que foi feito em 2019, se não me engano, no qual ele mostra, aqui nesse primeiro quadro, a gente vê aqui a idade, né, 20 até 80 anos, e a prevalência de lesão do rotador, do manguito rotador. Tá? Então, pacientes com 20, 30, 40 anos não tem incidência nenhuma, não tem prevalência nenhuma de desenvolver uma lesão, uma ruptura ou uma lesão do manguito rotador. Tá? A partir dos 50 anos, esse número começa a ficar mais expressivo e vai aumentando de acordo com a idade, com o aumento da idade. Tá? Então, a gente pegando a população solta aí no mundo, tá? 22% das pessoas com dor no ombro vão ter ruptura do manguito rotador. Tá? Então, dessas rupturas, 2 vezes as rupturas assintomáticas, ou seja, rupturas sem sintoma nenhum, o paciente não tem dor, não tem perda de função, não tem nada, são 2 vezes mais comuns. Então, é muito comum a gente encontrar um paciente assintomático, fazer um exame de imagem e ver lá uma ruptura do ombro. Tá? Uma ruptura, melhor dizendo, do manguito rotador. Então, pacientes assintomáticos de desenvolverem ruptura, ou seja, uma lesão do manguito rotador. Tá? Então, é muito comum. Só para fazer um paralelo, para vocês verem como é que é delicado a gente prescrever um exame de imagem para o nosso paciente. Né? Então, às vezes, o paciente não tem absolutamente nada. Vai fazer um raio-x, igual meu pai. Estava com a dor no quadril, não sei se já falei isso para vocês, fez o exame do quadril, mas aí o médico pediu para fazer da lombar também. Aí fez o quadril da lombar. A lombar dele é muito pior, se for ver exame de imagem, é muito pior do que o quadril. O problema dele é a dor dele no quadril. Mas na lombar não tem nada, não tem sente nada, absolutamente nada, não tem dor lombar nenhuma. Mas a lombar dele é cheia de artrose, cheia se for ver alterações, né? Tem hérnia de disco, tem espondilolistese, que é já uma situação um pouco mais delicada, né? Escorregamento da vértebra ali. Então, e não há sintoma nenhum. Aqui meu pai, assim, a gente conversa e tal, eu falei para ele o que pode acontecer. Ele entendeu muito bem que você pode ter lesão e pode não ter. Você tem lesão e não ter dor, não existe essa associação de lesão e dor. Então, quão delicado isso é. Então, 2 vezes mais comum pacientes assintomáticos terem ruptura do tendão do manguito rotador. Né? Há uma maior prevalência... Professor. Oi, pode falar, João. Desculpa interromper. Não, pode interromper. Quanto a essa lesão do manguito rotador, e como é que, no caso, fez o exame de imagem e tal, descobre pelo exame de imagem, mas ele acontece alguma coisa com o grau de movimento, a flexão, abdução, o grau diminui? Bem, a gente vai ver isso lá na frente um pouquinho, mas isso pode acontecer ou não. Tá? Não existe uma relação direta de lesão, do paciente ter lesão e dele desencadear perda de função e dor. Tá? Não existe uma relação. Entendi. Mas há uma relação do tamanho da lesão, da gravidade dessa lesão com perda de função e dor. Entendeu? Entendi. Para ser mais claro, Beleza. uma lesão pequena, uma lesão parcial, ela pode não desencadear nenhum sintoma e pode não desencadear nenhuma perda funcional. Tá? Mas isso pode acontecer. No caso, pode não ter rompido tudo, na verdade. Pode não ter rompido tudo. Isso. Quando a gente fala de ruptura... Então ainda tem a função. Isso, exatamente. Beleza. Em lesões massivas, que a gente for falar de classificação, em lesões massivas, onde há uma ruptura total das fibras tendíneas e possivelmente pode haver uma perda de força em alguns pacientes, o paciente
perde força para determinados movimentos, e aí sim você vai ter uma repercussão funcional para determinados movimentos. Mas isso depende do que o paciente tem de função, ou ele utiliza, né? Às vezes é um paciente que é um aposentado ou trabalha no computador, não tem trabalho pesado, então funcionalmente para ele não há uma repercussão tão grande, né? Com um trabalho mesmo conservador, a gente consegue ganhar algo de força da musculatura adjacente e manter a função desse paciente, tá? Mas não existe relação direta de lesão com perda de função e dor. Mas há uma relação, em alguns casos, de tamanho da lesão, de gravidade da lesão com perda de função. Thiago, Entendi. em relação aqui, você falou aqui, maior prevalência em homens. E isso também acomete mulheres também? Ou é Sim, só em homens? não, a maior prevalência, ou seja, tem mais propensão a acometer os homens entre 50 e 65 anos, mais ou menos, tá? Mas a partir de 70 anos, esse número ele se iguala. Então não há uma diferença significativa entre os sexos, tá? Isso é só para fins de ideia, de epidemiologia, enfim. Acomete mais homens entre 50 e 65 anos. A partir dos 65 anos, depois de mais idoso, o índice de acometimento nas mulheres ele meio que se iguala, tá? Então, nesse primeiro quadro que a gente vê que a incidência é muito grande, a prevalência é muito grande a partir dos 50 anos, então, paciente com 40 anos, lesões atraumáticas, é pouco provável que esse paciente vá ter uma lesão do manguito rotador. Tá? A partir dos 50 anos, isso é mais incidente, mais prevalente. Tá? Assim como as lesões sintomáticas, em cinza mais claro aqui, as assintomáticas, elas são mais presentes nos pacientes de 50 a 65 anos, tá? E a tendência, a probabilidade de se ter uma lesão de manguito rotador, né? Se a gente for pegar essa coluna inteira, aqui todo mundo tem lesão do manguito rotador. Então, com 80 anos, a prevalência é muito grande. Com 50 anos, é muito menor. E meio que a metade aqui são sintomáticas e a outra metade são assintomáticas. Tá? E isso, o nível, quando a gente vê aqui os pacientes sintomáticos, ele vai aumentando de acordo com o passar do tempo. Então, há um aumento dos pacientes com sintoma à medida que esse paciente vai envelhecendo. Tá? Então, quanto mais velho o paciente fica, mais a propensão de ter lesão no manguito rotador e maior a propensão de ser uma lesão sintomática. Tá? Ela aumenta em relação aos pacientes com menos idade, com 50 anos, por exemplo. Tá? Esse outro quadro aqui do meio é uma relação em relação ao tamanho da lesão. Então, o paciente mais jovem, né, 50 anos ali, o esquema aqui, a coluna em branco, que aqui nem aparece, são as lesões grandes, tá? As lesões médias em cinza claro e as lesões pequenas em cinza escuro, né, em grafite. Então, os pacientes com 50, 60 anos, eles vão ter mais lesões pequenas lesões, tá? Pequenas lesões e, na grande maioria, assintomáticas. E com o passar do tempo, você vê que a coluna das lesões maiores, ela começa a aumentar. Então, o paciente vai ficando mais velho. Então, há uma relação de tamanho da lesão e de sintoma. Tá? Então, aqui embaixo, desculpe, aumenta. Então, aqui a coluna é menor, aqui a coluna é maior. Então, há mais pacientes sintomáticos e há mais pacientes com lesão extensa, maior, grande. Beleza? Então, rupturas pequenas, parciais e sintomáticas são mais comuns de aparecer. Tá? Isso não quer dizer que o paciente não possa ter sintoma. Sintoma, a gente vai pensar em dor, perda de função. Beleza? Professor, tira uma dúvida minha. Quando o senhor fala ruptura, no caso, é só caso cirúrgico? Não, ruptura pode ser parcial ou pode ser total. Tá? Sim, mas no caso parcial não seria cirúrgico. Então, a gente vai ver agora no caso aqui, do manguito rotador. Isso, a gente vai ver o conceito aqui agora, tá? Então, tendinopatia, ou seja,
doença do tendão do manguito rotador. Tá? Então, o manguito rotador é o conjunto de músculos, a gente vai ver à frente, é um conjunto de 4 músculos que compõem um tendão que vai se inserir nas regiões ali do tubérculo do úmero. Tá? Então, a tendinose, só para fins de conceito, a tendinose ela vai ser alteração degenerativa crônica. Então, são essas lesões relacionadas ao envelhecimento, ao uso, ao desgaste. Né? A gente vai dar o nome de tendinose. Tá? Então, é o que mais a gente encontra. Né? Essas tendinites crônicas, né? Que não melhora, né? Que o paciente não teve trauma nenhum, não caiu, não fez fratura, não teve... Enfim, por uso, por esforço repetitivo ou por simplesmente envelhecimento, como a gente viu ali anteriormente. Né? E aí essa tendinose pode levar a uma ruptura ou não. Tá? E a ruptura vai ser uma perda de integridade parcial, total ou massiva dos tendões. O que seria isso? Seria uma descontinuidade. Pode ser uma micro lesão pequenininha, que vai ser chamada de ruptura também. Ruptura quando não há continuidade, perda da integridade, da continuidade das fibras. Tá? Por isso que a gente chama de ruptura. Tá? Então, a ruptura vai ser a perda da integridade parcial, total, massiva dos tendões do manguito rotador. Existe classificação para ruptura. Tá bom? E existe a tendinite calcária, que é uma outra situação crônica, onde vai haver deposição de cálcio no tendão ali, por recorrência de quadro inflamatório, né, de cronificação do quadro, agudização e cronificação do quadro, a deposição desordenada de cálcio, e aí o tendão ele calcifica. Normalmente isso acontece a longo prazo, assim, né? Pacientes muito crônicos. Uma questão, tem ordem metabólica também. Beleza? Posso seguir? Então isso aqui é só um conceito. Tendinose e lesões crônicas. Ruptura é quando essa lesão crônica ela leva a uma descontinuidade das fibras do tendão, e tendinite calcária é uma deposição desordenada de cálcio no tendão por conta de um quadro crônico também. Tá? Então, a anatomia do manguito rotador, tá? São 4 músculos: supraespinhal, infraespinhal, redondo menor e subescapular. Tá? Esses 3 primeiros, supraespinhoso, infraespinhoso e redondo menor, eles vão se inserir na mesma região, que é o tubérculo maior do úmero. Tá? Então, esses 3 músculos, supraespinhal, infraespinhal e redondo menor, se inserem no mesmo ponto, tá? Que é no tubérculo maior. O subescapular, que é um músculo, uma vista posterior, ele vai se inserir, ele se une aqui em cima, ó, bem superiormente, ele vai se unir e vai se inserir no tubérculo menor do úmero. Tá? Então, supraespinhoso, infraespinhoso e redondo menor se inserem lá no tubérculo maior e realizam a rotação externa, tá? Sendo que o supraespinhoso ele também ajuda na abdução do ombro. Tá? Ele faz os primeiros graus ali de abdução do ombro, junto com o deltoide, né? São 2 músculos aí que abduzem o ombro, realizam a abdução do ombro. E o infraespinhoso redondo menor são rotadores externos do ombro. Então, quando a gente faz uma rotação externa do ombro, a gente está trabalhando lá o infraespinhoso, o supraespinhoso também, o infraespinhoso e o redondo menor. Tá? Vai depender da angulação ali. E o subescapular é o músculo que faz a rotação interna. Então, junto com o peitoral, esse músculozinho aqui em cima, o peitoral, junto com o peitoral, maior, menor, ele vai fazer uma rotação interna do ombro. Beleza? Então, só para fins de conhecimento aí da anatomia, um pouco da ação de cada músculo também. Então, são 4 músculos que compõem um tendão. Bem, história natural da doença, isso é um conceito que vai estar relacionado ao percurso dessa doença. Como que essa doença ela funciona com o passar do tempo, de uma forma natural. Assim como a gente falou de osteoartrite, lá a história natural, como é que ela, né, com o tempo, quanto mais o paciente fica velho, maior a propensão de ter desgaste articular. Da mesma forma aqui, para tendinite. Né? Então, é o percurso, é o trajeto da doença sem nenhuma intervenção.
Então, história natural da doença, por conceito, refere-se a uma descrição da progressão ininterrupta, ou seja, sem parar, de uma doença em um indivíduo, desde o momento da exposição do agente causal, ou seja, desde o aparecimento das causas, ou seja, dos sintomas, enfim, até a recuperação ou a morte, né? Enfim, uma recuperação, um êxito letal aí. Então, história natural da doença é esse percurso aí que a doença vai seguir durante a vida aí do paciente. A gente tem mais 10 minutos caindo, a gente vai retornar se for preciso. Tá? Então, aqui a fisiopatologia, então a lesão do manguito rotador, ela pode ter fatores extrínsecos, que estão relacionados a fatores extra-tendão, fora do tendão, tá? Então, impacto subacromial, ou seja, não está dentro, não é no tendão, no tecido do tendão, então é no espaço subacromial, naquela região ali, ou impacto interno. Esses fatores intrínsecos eles podem ter relacionado por questões anatômicas ou biomecânicas, né? Exemplo aqui de questões anatômicas, o esporão subacromial, né? O esporão é aquele aquela calcificação desordenada ou então de ordem genética mesmo, o tipo de acrômio, por exemplo, o acrômio ganchoso. Então, uma questão anatômica, né, mecânica ali, de possível impactação durante o movimento de impactação da cabeça humeral no acrômio. Cinemática escapular, ou seja, um movimento desordenado da escápula, alguma desordem do movimento da escápula, isso está sendo bastante discutido ainda. Então, uma desordem da cinemática pode gerar um impacto maior ou uma diminuição do espaço intraarticular, um impacto maior da articulação ali, levando a uma possível ruptura ou uma possível tendinose ali do tendão do manguito rotador. Ou a cinemática humeral, alguma alteração da cinemática humeral. Os fatores intrínsecos já são fatores morfológicos, da estrutura do tendão, né? Da vascularização desse tendão. Então, são questões relacionadas ao tendão, à biologia do tendão, à genética do tendão, né? A morfologia, a forma do tendão, né? Então, são fatores intrínsecos. Tá? Então, fatores intrínsecos são fatores relacionados ao tendão e fatores extrínsecos, fatores extra-tendão. Beleza? Vou seguir, tá? Dúvidas? Podem abrir o áudio, perguntar, questões. Levantem a mão. Professor, fala. Quanto a esse fator relacionado ao tendão, isso pode ter alguma coisa levada à herança genética? Tem fatores genéticos. Tem alguns então, fatores. Por exemplo, se meu pai rompeu o tendão, eu posso, no futuro, ter um rompimento de tendão? Existe uma propensão maior de você ter. E se você for gêmeo de alguém, essa propensão aumenta mais ainda. Entendi. Tá? Existem fatores genéticos que vão influenciar na história natural da doença, como eu falei anteriormente, nesse decorrer da doença, como eu vou falar agora posteriormente, de alguns fatores que vão influenciar. Existe fator genético também, eu nem coloquei nos slides, mas existem. Tá? Eu posso te passar, se você quiser, eu posso te passar os artigos, enfim. Tem alguns artigos falando sobre essa influência genética no desenvolver, na possibilidade de se desenvolver uma ruptura. Tá? Existe sim. Beleza? Entendi. Beleza. Tiago, tanto gêmeos univitelinos como bivitelinos? Olha, no estudo, se eu não me engano, eu acho que ele não diz nada sobre isso, não, mas eu posso dar uma olhada para você. Tá? Posso ver isso aí. Beleza. Tá? Mas ele fala de gêmeos. Eu não lembro se é univitelinos ou bivitelinos. Isso não recordo. Você tem gêmeos? Não. É só porque deve ser a questão da morfologia Isso. De onde eles ficam e tal, que é mais propenso a trauma, né? Deve ser por isso.
É, existe essa possibilidade, sim. Da região do manguito, por onde o manguito passa, é isso? Isso. Então, fatores biológicos aí vão ser fatores aí relacionados ao gênero, por exemplo. Então, homens e mulheres eles têm a mesma chance. Lá eu falei anteriormente que os homens vão ter uma chance maior entre 50 e 65 anos, mas essa diferença ela se perde com o passar do tempo, né? Então, a partir de 65 anos, 70 anos, a chance de homem e mulher terem uma lesão do manguito rotador é a mesma, tá? Então, ter mais de 50 anos aumenta em até 3 vezes a chance de desenvolver tendinopatia do manguito rotador, tá? Quando a gente fala de tendinopatia, ela pode ser uma tendinopatia sem lesão, sem perda de continuidade, sem uma ruptura, né? Como pode ser uma lesão crônica ali, sem ruptura nenhuma, como pode ser uma lesão parcial, total, tá? Então, isso também não está associado à dor, à perda de função. Fatores anatômicos, então, a gente falou lá, né, de fatores extrínsecos, de anatomia, né? Então, anatomia do acrômio. Esse foi um estudo que fizeram com pacientes que tinham acrômio ganchoso. Então, é um estudo até interessante, eles acompanharam esses pacientes por 5 anos. Então, pegaram 119 pacientes com esporão acromial, né? Então, essa projeção do acrômio. Todos os pacientes eram sintomáticos, foram tratados com fisioterapia e medicação, tá? Conservadoramente. Então, todos os pacientes eram sintomáticos, eles tinham dor, mas nenhum deles tinha lesão de manguito rotador. Nenhum deles. Tá? Isso foi detectado por exame de imagem, por ressonância nuclear magnética, tá? E raio-x. Então, nenhum paciente tinha lesão do manguito rotador e todos os pacientes tinham esporão ou acrômio ganchoso. Tá? Foi visto lá por exame de imagem pelo raio-x. Foram acompanhados por 2 a 5 anos. Tá? 15% desses pacientes, se eu não me engano, foram 18 pacientes dos 119, continuaram sintomáticos. Tá? Esses pacientes foram submetidos à acromioplastia artroscópica. A acromioplastia é uma cirurgia para poder desbastar, né, o esporão ou o acrômio ganchoso. E detectaram que esses pacientes eles tinham lesão do manguito rotador, tinham ruptura do manguito rotador na face bursal, numa região ali do manguito rotador, tá? Mais próximo da bursa, que é uma estruturazinha que a gente tem dentro do ombro. Então, sugere-se que ter um acrômio ganchoso pode levar a uma lesão do manguito rotador. Tá? Eles acompanharam esses pacientes por 5 anos, até 5 anos. Né? Então, esses pacientes, 15% desses pacientes apresentaram uma lesão. Não fizeram exame de imagem nos outros e nem artroscopia. Então, os pacientes melhoraram, receberam alta, mas sugere-se que ter um acrômio ganchoso pode levar a uma impactação, como eu mostro aqui na imagem, uma impactação e uma possível ruptura com o passar do tempo do manguito rotador. Tá? Esse aqui é um outro estudo, é um ângulo que enfim, a gente pode mensurar para poder também ver se há uma influência de fatores anatômicos de impactação da cabeça humeral no acrômio. Tá? Então, isso aqui é uma angulação, então uma relação do deltoide, que é o músculo abdutor do ombro, a relação do deltoide com o acrômio e a posição da cabeça do húmero em relação ao acrômio. Tá? Então, são medidas que visam verificar a relação da cabeça humeral, na figura A aqui, a cabeça humeral está representada aqui, e o acrômio, que é essa região onde eu estou passando a setinha aqui, e o deltoide. Então, são essas 3 estruturas. Então, o FA aqui, essa força aqui superior, vertical, é a ação do deltoide. Tá? O FC é a ação compressiva. E a relação da distância entre o acrômio e o deltoide. Então, quanto maior essa distância, quanto mais afastado
o ventre do deltoide estiver da cabeça do húmero, maior vai ser a força compressiva, maior vai ser esse braço aqui, FC, de força compressiva. Tá? Diferente na figura B, que a força do deltoide vai ser muito maior que essa força reativa, que é a força compressiva. Tá? Então, eu vou ler aqui para vocês. Essas 3 medidas visam verificar a relação da cabeçomielite